Vamos iniciar a meditação da Palavra de Deus em mais uma oportunidade que é nos concedida. Estamos no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 58. Eu chamo a sua atenção para você ver o que está escrito no versículo, primeira parte do versículo da Palavra de Deus. Inclinando assim o nosso coração para andar em todos os seus caminhos. Esta é a primeira parte do versículo e Deus tem nos dado uma palavra, uma orientação nesta parte e vamos compartilhar com todos vocês. É o nosso dever da parte de Deus. Meus amados, meus queridos, a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo e ela é absoluto, que está nela se cumpre. Creia ou não creia o ser humano, ela continua se cumprindo todos os dias, tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. E ambas as partes se cumprem. Quando Salomão ele abençoou o povo em nome do Deus de Israel, pode observar que diz: Salomão abençoa o povo. Orientação, ensinamento é bênção. Como também os falsos ensinamentos é maldição. Amaldiçoa o povo. Faz o povo errar o caminho. Observe o que está escrito na palavra. Da parte de Deus. Inclinando assim o nosso coração. Como é que o homem, a mulher ou um povo quer que Deus seja com ele ou com ela, ou com um povo, com povos por toda a terra? Se em vez de inclinar para Deus, inclina para Satanás, inclina para a mentira, inclina para a bebida, inclina para as farras, inclina para a prostituição, inclina para a idolatria, inclina para os próprios desejos carnais, inclina para tudo aquilo que a Bíblia deixa claro através da sua palavra, que Deus não se agrada e não vai com o homem, com a mulher deste jeito. Se não houvesse essa necessidade, Deus também não tinha inspirado os profetas através do Espírito Santo, nem para ensinar e nem para ficar os exemplos nas Escrituras. Deixa de ser cabeça seca, deixa de ser duvidoso, deixa de ser duvidosa, incrédulo, que não tem apetite pela palavra. Em Salmo, diz a palavra do Senhor, que Deus acampa anjo ao redor do que os teme, os livra. Aí acham ruim quando se prega a verdade, mas quer que a pessoa diga que Deus está com o homem, ou com a mulher, ou com o povo todo desmantelado. Vai se ajeitar diante de Jesus, rapaz. Vai pedir a Deus para abrir os teus olhos espirituais. Ainda tem alguns, ou cristão não cristão, como a gente vê hoje, todo tipo de ensinamento. Que ninguém carrega água num balaio furado. E muitos, quando se prega a justiça de Deus, se diz que é porque ele só quer mais ser. É porque ele é de tal religião. É porque ele é isso. É porque ele é aquilo. Quem está seco, vazio, é você. Cego, que não dá fé da realidade, que não aceita a verdade. Jesus mesmo disse, é muito chamado e poucos escolhidos. E ele está falando para as pessoas que se diz cristã. Porque quem está lá no mundo sem Cristo já está julgado. O mundo já está julgado. O mundo já está julgado. Está só esperando o dia para Deus fazer o que ele vai fazer. Mas a sentença do mundo já está reservada para ser julgada. Quem morrer no mundo... Está dizendo claramente a Bíblia, segue-se o juízo, é condenação na certeza. Agora, quem está no caminho do conserto, está lá para se consertar. Se você está no caminho do conserto e está desmantelado, então se conserte. Porque o caminho da paz é de conserto. O caminho da paz é de conserto. A Bíblia diz que o pecador não permanece no meio da congregação. No meio dos santos,
para ir para o céu vai ficar quem se santificar em Cristo. Aí vem uns desligados que diz que santo é aquele que se dependura na parede. Aquilo é uma imagem esculpida pela mão do homem que não faz nada. As escrituras dizem que ele nem faz o bem, nem faz o mal. Apesar que lá por detrás, eu vou dizer, Satanás, o sangue de Jesus tem poder. Lá por detrás tem um demônio que influencia as pessoas a crer em tal idolatria que é de Satanás. E glória, de graça, Jesus do céu, Pai. Aqui nas redes sociais e por onde passar, Papai do céu, para pregar a tua justiça com coragem. E glória, balança, Jesus, este planeta, Pai. Balança, Jesus querido, porque o Senhor é Deus. Aleluia. Então Salomão diz, atentando-nos, inclinando-nos, os nossos ouvidos, o nosso corpo, os nossos olhos, o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso desejo, a nossa vontade para Deus. Para Deus ser como foi com os nossos pais até passado. Para Deus nos dar vitória. Aí só quer vitória e não quer servir a Deus. Tu acha que Jesus é bobo? Tu acha que Jesus é trouxa que nem o ser humano? Se antes que a gente abra a boca para dizer alguma palavra, ele já sabe. Antes que haja uma palavra nos nossos lábios, ele já sabe. Antes que fomos gerados no ventre, ele já conhecia, já sabia o nosso futuro, a nossa origem. Não dá para enganar um Deus desse. Se antes que a gente pense, ele já sabe. Quando uma pessoa tenta enganar, é que está dizendo que nele ou nela tem um espírito de engano. Porque não dá para enganar a Deus. Nem Satanás engana. Nem Satanás, que é do mundo espiritual, consegue enganar a Deus. Satanás, que é invisível neste mundo e que se manifesta através de um corpo, com as suas obras malignas, perseguindo os servos de Deus, a obra de Deus e destruindo, nem ele consegue enganar a Jesus. Tu imagina um ser humano limitado, visível como é. Quando uma pessoa quer enganar, está dizendo que nele ou nela tem um espírito do mundo ocultismo operando nos bastidores. Mas no homem de Deus, na mulher de Deus, um povo que são sinceros, tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é muito transparente. Oh, glória, aleluia, Jesus é muito transparente. A obra do Espírito Santo é linda. A obra da regeneração, a obra da transformação. Quando levaram a mulher Maria Madalena, que foi pegada, fragada em alto adultério, disseram: olha, Senhor, essa mulher foi pegada, foi fragada em alto adultério e pela lei nos manda que a predeje, que seja morta. É uma ordem de Deus que seja morta. E Jesus ali inclinado à terra, escrevendo, de repente de Deus eles ouviram uma palavra que eles nunca imaginaram que iam ouvir. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Dali diz que foi saindo dos mais novos aos mais velhos, de um por um, e não puderam apredejar aquela mulher. Mas quando ficou só Jesus e aquela mulher, diz que ele olhou para ela e disse assim: mulher, cadê os teus acusadores? Nem eles te condenaram, nem eu. Mas uma coisa eu te peço: vais e não faz mais o que tu fez. E assim ela fez. Foi uma mulher transformada, restaurada e seguidora de Cristo. Este é o evangelho que é para pregar. O evangelho que transforma. Mas o evangelho que vem, fica com a mesma bagagem, com as mesmas artimanhas. Sai da frente, rapaz. Que na frente quem vai é Jesus de Nazaré. É ele que vai operando e fazendo maravilhas e milagres. É o poderoso de Nazaré. Até a próxima, se Jesus assim quiser e permitir, queremos estar aqui
compartilhando com todos vocês e glorificando